Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é a questão da semana. Para quem não sabe, toda semana aqui no Historizando tem correção de uma questão ou de uma prova ou de algumas questões. Isso tudo vai depender dos pedidos de vocês e da lista de exercícios lá no grupo do Telegram. Para quem não sabe do que eu tô falando também, a gente tem um grupo aqui no canal, um grupo no Telegram, em que eu disponibilizo listas gratuitas de exercícios para vocês treinarem em casa. Aqui a gente vai corrigir uma questão da lista 7, nós já estamos na lista 8 ou 9, se eu não me engano. E nós vamos falar de Primeira República, mais especificamente sobre coronelismo. Se você quer mais conteúdo de história, de Enem, de estudos, redação, sociologia, não se esqueça de se inscrever nesse querido canal e que no @historizandotati no Instagram também tem mais conteúdo para você. Vamos falar então de uma questão de 2011, em que o coronelismo vai cair especificamente. Então vamos ver o texto. Completamente analfabeto ou quase sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas, nas quais se limita a ver as figuras. O trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem o patrão na conta de benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. Aí estão os votos de Cabresto, que resultam em grande parte da nossa organização econômica rural. Observe o seguinte, nesse texto nós temos inúmeros contextos da República Oligárquica sendo aqui contemplados. Primeiro, com relação ao analfabetismo dessa pessoa. Segundo, por ser um trabalhador rural. Terceiro, por ter aí o patrão na conta de benfeitor, então ali está bem próximo do patrão. E no plano político ele vai lutar com o coronel e pelo coronel. Aí está a questão do coronelismo, tá? Aí estão os votos de Cabresto, que resultam em grande parte da nossa organização econômica rural. Então junta o ambiente rural com a questão desse trabalhador analfabeto, com a questão do coronel, com a questão do voto de Cabresto. Basicamente essa estrutura aí da República Oligárquica, beleza? Olha o texto: coronelismo, inchada e voto. O coronelismo, fenômeno político da Primeira República, de 1889 a 1930, tinha como uma de suas principais características o controle do voto, o voto de Cabresto, né? O que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Então, eu estou limitando o exercício da cidadania através desse controle. Nesse período, esta prática estava vinculada a que estrutura? Gente, essa é considerada uma questão fácil. Porque primeiro é a base da Primeira República, é a base, a estrutura e base dos estudos da Primeira República, da República Oligárquica. Segundo, que digamos que você não se lembre nada, digamos que deu um branco, ou que você não estudou essa matéria, que eu acho difícil, né? Porque essa matéria cai demais. Mas digamos que isso aconteça. O texto te dá muitas características. Então, essa questão vai ser considerada fácil. Logo, você pode errar? De jeito nenhum, tá? Porque assim, questão fácil, tá tudo bem. Mas aí vocês erram, pisam na bola e a nota de vocês faz assim, ó, que a TRI acaba com vocês quando vocês erram questão fácil. Então vamos lá. Essa estrutura social que a gente viu aqui é igualitária? Com um nível satisfatório de distribuição de renda? Isso aqui é o extremo oposto, né, de questão igualitária, não mesmo. Estagnada? Estagnada é uma palavra interessante, né? Tá estagnado aí nessa estrutura. Com uma relativa harmonia entre as classes. Esse aqui, ó, é o distrator. Quem me conhece sabe que eu chamo de me engana que eu gosto. Começa interessante, estagnada, e termina péssima, né? Relativa harmonia entre as classes. Que harmonia, gente? Tá falando que o cara lá é analfabeto, não tem nada e depende do patrão, depende do coronel, é mandado aí até mesmo na questão do voto, da cidadania, de jeito nenhum. Tradicional, também interessante. Com a manutenção da escravidão nos engenhos como forma produtiva típica. Olha que loucura! Tradicional é tradicional. Quando você fala manutenção da escravidão, você está indo voltando lá no segundo reinado, ou até no período colonial, porque aqui, ó,
nos engenhos como forma produtiva típica, como se aquela estrutura lá do início do período colonial tivesse exatamente igual até hoje. Ah, Tati, tem características similares, esse trabalho aí é muito pesado, as pessoas recebem mal, tá. Mas em questões jurídicas, eu posso falar que é escravizado? Não posso, tá? Por mais que hoje, né, se a gente comparar com o trabalho escravo de hoje, até talvez em algumas situações sim, mas não essa estrutura que ele está colocando aqui como tradicional, né? O escravismo ele acabou em 1888, pelo menos em questões jurídicas acabou, né, proibido, né? Então não. Ditatorial, por mais que tenha um controle aí, a palavra ditadura envolve em outras questões, outras características que eu não posso colocar aqui, tá? Perturbada por um constante clima de opressão mantido pelo exército e polícia. Seguinte, claro que eu não tô falando que é tudo paz e amor, exército, polícia, tudo tranquilo, não é isso. Mas essa estrutura que a gente está trabalhando aqui é uma estrutura de perturbação policial? Ou essa estrutura de perturbação policial tem mais a ver com o ambiente urbano? Não estou falando que nesse período não tinha, porque tinha, mas é uma relação mais com a ambientação urbana. E a ambientação toda que se deu aqui nesse texto, nessa questão, nesse momento, é o que? Rural, tá bom? E por último, mas não menos importante, afinal é a resposta, agrária, marcada pela concentração de terra e do poder político local e regional. Perfeito, aqui você traduziu o texto. É uma estrutura agrária, né? Aqui, ó, se limita a ver as figuras do trabalhador rural que não tem acesso à educação, não tem acesso a nada, né? Marcada pela concentração de terra, questão do patrão, do coronel, e do poder político local e regional, coronelismo, né? O que a gente aprende dessa estrutura coronelista? Os coronéis são líderes regionais, locais, praticamente municipais, né? Daquela região ali específica. Então, é justamente essa discussão que a gente está tendo por aqui. Combinado, gente? Então, letra E é o gabarito. Por ser uma questão fácil, você não pode errar, então precisa sim treinar as faces. As pessoas, é muito óbvio. É tão óbvio que às vezes vocês caem nos distratores desses aqui que eu comentei, erram e perdem muito mais ponto do que daquilo que você dedicou para acertar uma difícil. Então, vamos pela lógica, vamos nos dedicar a acertar fáceis primeiro, médias depois, difíceis depois, tá? Não tô falando que você não tem que pensar nas médias e difíceis, não é isso. Mas se você ignora as fáceis e você tem chance de errar fácil, você vai se dar muito mais mal do que se fosse o contrário, tá? O Enem funciona desse jeito e eu acho bom, eu não acho isso ruim, porque tá valorizando a pessoa que entende a base e isso é muito bom, né? Bom, me procure nas redes para qualquer dúvida, comenta aqui embaixo alguma questão, algum vestibular, alguma prova que você quer ver aqui nesse quadro. Eu agradeço muito a sua atenção, não se esquece de se inscrever no canal e curtir este vídeo. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo, até a próxima!